Olá, estamos começando o programa Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos. Você que nos acompanha sabe que toda semana nós estamos aqui na tela da TV Câmara Mossoró para levar até você informação sobre os mais variados temas sociais, jurídicos, deixando você, cidadão que nos assiste, cada vez mais bem informado dos seus direitos e dos seus deveres e atuante na sua comunidade. O nosso programa é exibido através da TV Câmara, que é reprisada, que é exibida através das nossas parceiras, TCM, no canal 23.2 e também da parceira Telecab, no canal 2. Nós temos também o nosso Instagram, vai aparecer aqui na sua tela, @programa Cidadania, tudo junto, e através dele você pode se comunicar conosco, deixar sua crítica, sua sugestão de tema, para os próximos programas, os assuntos que você quer ver sendo discutidos aqui e convidados também que você gostaria de ver conversando aqui nos nossos estúdios. E hoje nós vamos falar de um tema que é bastante importante e que bom, Adalto, que ele vem sendo cada vez mais debatido. Nossa convidada já encontra-se aqui nos nossos estúdios, mas no próximo bloco é que a gente vai conversar um pouquinho com ela, Adalto, sobre direito inclusivo, E hoje temos aqui a doutora Lígia, para tratar de um assunto que está envolvido na vida de muitas pessoas nessas qualidades, que são as pessoas com deficiência, os seus problemas, acessibilidade, tratamento da sociedade, juntamente ou perante essas pessoas. Então, assim, hoje nós temos a doutora Lígia, que irá tratar um pouco desses assuntos, esclarecendo até alguns pontos, na verdade, com relação a direitos, quais são, o que na verdade faz jus a essas pessoas, como deveremos, enquanto sociedade, tratá-los. Então, hoje, nosso bate-papo será bastante interessante e a doutora Lígia estará aqui conosco para dar essa contribuição. Pois é, a gente vai fazer um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente já volta conversando com a doutora Lígia Brilhante sobre direito das pessoas com deficiência, direito inclusivo. Se você tem alguma dúvida, pode deixar nos nossos comentários ali no Instagram, que nós teremos o maior prazer em trazer esse e outros temas para você. A gente faz um breve intervalo, mas não saia daí que a gente volta já. O Programa de Gestão Estratégica e Transformação do Estado, Transforma-Gov, tem por objetivo simplificar e modernizar a gestão estratégica da administração pública federal. Com uma gestão mais simples, mais moderna e, portanto, mais rápida e eficiente, o governo federal espera economizar recursos e fortalecer a entrega de serviços e políticas públicas à sociedade. Para tanto, a equipe do Transforma-Gov se une à equipe de gestão estratégica dos órgãos da administração pública federal. Juntas, essas equipes realizam um diagnóstico do órgão e identificam suas necessidades de simplificação e modernização administrativa. Esse diagnóstico abrange 5 áreas: governança e gestão estratégica, serviços aos cidadãos, processos, arranjos institucionais e estruturas organizacionais e gestão de pessoas. A partir desse diagnóstico, o órgão e o Ministério da Economia pactuam um plano de gestão estratégica e transformação institucional. Por meio desse plano, o Ministério da Economia apoia a implementação de medidas de eficiência administrativa, bem como de soluções digitais, capazes de tornar a gestão do órgão mais simples, moderna, econômica e eficiente. Estamos de volta com o Cidadania, aqui já nos nossos estúdios, a nossa convidada que vai conversar conosco sobre direito inclusivo, doutora Lígia Brilhante, que é advogada atuante nessa área, que vai tirar um pouco das nossas dúvidas. Doutora Lígia, a gente sabe que direito, inclusão, direitos das pessoas com deficiência é um tema bastante amplo, mas a gente vai, Adalto, pincelar aqui alguns temas bem importantes e que eu tenho certeza que serão muito esclarecedores para quem nos assiste. Por isso, nós queremos agradecer sua presença, sua disponibilidade em vir aqui conversar conosco. Eu que agradeço ao convite, estou aqui para compartilhar todo o conhecimento sobre esse direito de grande relevância para a sociedade. E, doutora Lígia, para começar o nosso bate-papo, quando a gente fala em direito e inclusão, a gente, obviamente, direciona as pessoas com deficiência. E aí a primeira coisa que eu acho que deveria ser esclarecido para o nosso telespectador, o que seria essa pessoa com deficiência, se esse termo realmente é correto em ser aplicado,
E quais são essas pessoas que estão enquadradas nessa categoria de pessoas, se assim esteja correto, com deficiências? Certo. Pessoa com deficiência é o termo mais adequado para expressar esse público, porque é o público de pessoas que têm alguma incapacidade, seja física, seja sensorial, seja auditiva, seja motora, e para isso a legislação tem um arcabouço de direitos, exatamente para que elas tenham algumas igualdades de oportunidades. Porque o cerne do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a lei que sustenta todos os direitos, né, além de outras leis esparsas, é exatamente desvincular do capacitismo, que é assim, querer que as pessoas com deficiência sejam tratadas do mesmo modo que as pessoas que não têm deficiência. E essa deficiência tanto pode ser congênita, ou seja, veio desde o nascimento, como pode ser adquirida no decorrer da vida. Então, quem são essas pessoas com deficiência? São pessoas que têm autismo, pessoas que têm TDAH, pessoas que têm algum nível de dificuldade motora, pessoa que tem deficiência física, o cadeirante, que é o símbolo que a gente mais conhece, né? Aquele símbolo que tem uma pessoa na cadeira, que é o símbolo da inclusão, que está sendo reconfigurado para abarcar também as deficiências ocultas, né? Que são também as deficiências que ficam na perspectiva do neurodesenvolvimento. Lígia, você falou um pouco sobre essa legislação, né? Já perguntando em relação à efetividade dessas normas. A gente sabe que a gente tem o Estatuto da Pessoa com Deficiência, tem outras leis também que regulam sobre esses direitos, mas na sua atuação, na sua vivência, você acha que essas leis, elas têm realmente tido efetividade? De certo modo, sim, muito mais do que outrora, certo? Mas essa efetividade eu devo não ao sistema jurídico em si, mas à conscientização da sociedade sobre os seus direitos. Existem vários grupos de movimentos de pessoas com deficiência, cada grupo se mobiliza por meio de mães, por meio de pais, e de algum modo vai sensibilizando a sociedade. Para quê? Para que ela consiga entender que aquele público precisa sim ter o tratamento adequado para ter condições de oportunidades como os demais. E assim, eu não sei, Adalto, a impressão que você tem, mas a impressão que eu tenho é que enquanto a deficiência ela era escondida pelas pessoas, enquanto a deficiência apenas era enxergada como uma deficiência mais grave, em um grau mais elevado, as pessoas elas tinham esse afastamento, elas não queriam se envolver porque não era uma causa minha. A partir do momento que a gente abrange o termo pessoa com deficiência, para, inclusive, como a doutora Lígia citou, para deficiências ocultas, a gente começa a fazer parte, não enquanto apenas sociedade, mas todo mundo tem um parente, algum amigo que se encaixa, né? Então eu acho que foi muito importante, até como a Lígia falou, não só foi o sistema legislativo, não só foi a legislação, mas a própria conscientização, né? E que veio, eu tenho essa sensação, que por essa abrangência do próprio termo pessoa com deficiência, né? E o interessante, viu, João, doutora Lígia, foi através de movimentos dessa natureza, movimentos sociais que foram criados, né? Que, assim, elas foram evoluindo e foram possibilitando a criação de legislações, exatamente em cima dessa problemática da falta de inclusão dessas pessoas, das dificuldades das mesmas, por exemplo, em ter acesso em determinados estabelecimentos, de serem reconhecidas, de preconceitos existentes em relação a essas pessoas especificamente, foi que houve uma evolução a nível de norma, né? E hoje hoje eu acredito que nós temos diversas normas que regulamentam, que regulam realmente a forma de atuação ou de recepção da sociedade dessas pessoas, né? Então, assim, eu acho que foi bastante interessante, eu acho que houve avanço a nível de legislação, né? E hoje essas pessoas, eu acredito, doutora Lígia, elas estão mais amparadas, né? E são mais suscetíveis, por exemplo, a se buscar, por exemplo, o judiciário na ausência da cobertura em relação a elas, né? E aí eu aproveito a oportunidade, doutora Lígia, eu gostaria que a senhora esclarecesse o que se trata do BPC. Por exemplo, BPC, por exemplo, essas pessoas em que nós tratamos aqui no momento, que são as pessoas de deficiência, elas fazem jus a esse sistema previdenciário? Sim, as pessoas que têm deficiência, elas fazem jus ao benefício de prestação continuada, que nada mais é do pagamento de um salário mínimo mensal para que esse público tenha mínimas condições de sobrevivência. E esse
Tem outro critério que pode inserir? Sim, o critério que a gente chama de miserabilidade, que esse público tem que ter, receber, a renda familiar tem que ser de até 1/4 do salário mínimo por pessoa, ou seja, R$ 330 por pessoa, para que seja o parâmetro para que seja deferido esse direito. Então, na verdade, essas pessoas que estão enquadradas nesses pré-requisitos, né, dentre eles, a condição de pessoas com deficiência, elas podem procurar o Instituto, né, levando esses, todos, obviamente, um laudo, seja o que for, que caracterize aquela condição para poder fazer jus ao BPC, né, que é a prestação continuada. Exatamente, ele precisa juntar toda a documentação e principalmente, além do critério socioeconômico, a questão da condição de saúde, né? Ou então a questão de transtorno, porque, né, por exemplo, o autismo e o TDAH não são doenças, são transtornos do neurodesenvolvimento. Então, o principal documento é o laudo médico, onde o médico que acompanha aquela pessoa atesta o transtorno que está dentro do CID, que vai ser encaminhado para o INSS, que vai fazer a análise para poder conceder o direito. E não sendo concedido, também a possibilidade de ingressar judicialmente para pleitear esse direito. Doutora Lígia, falando especificamente agora sobre determinadas áreas, por exemplo, trabalho. No direito do trabalho, nós temos alguma norma específica que possa amparar essas pessoas com deficiência? E aí eu já estendo também para a área de concursos públicos. Tem alguma norma? A gente sabe que, por exemplo, para concursos públicos nós temos as cotas raciais, né? Uhum. E aí eu faço esse paralelo, eu pergunto, e para a pessoa com deficiência, tem algum amparo? Tem sim, também tem a questão de cotas para pessoas com deficiência. E ela foi inserida na legislação exatamente para dar a possibilidade desse público ingressar, porque das diretrizes do Estatuto da Pessoa com Deficiência é exatamente que elas tenham acesso ao mercado de trabalho. E esse acesso se dá exatamente para corrigir aquelas condições de desigualdade do ingresso. Então, nós temos, em relação aos concursos, um percentual de até 20%, que a legislação garante que o público tem de prestar o concurso, ter 20% das vagas para esse público, que pode ser entre 5% até 20%. Em relação à CLT, nós temos, sim, direitos em relação tanto a questão da pessoa com deficiência, e dependendo da deficiência que requeira o cuidado de um seu pai, de sua mãe, de um terceiro, de um responsável, também vai ter direito à redução da carga horária, certo? Que é uma conquista bem interessante que nós temos no âmbito do serviço público já garantido, mas na questão das pessoas que têm contrato CLTista também está se conseguindo esse avanço. O interessante Joyce Lígia, também, que a nível da esfera trabalhista, além, claro, dos idosos, as pessoas com deficiência também, elas podem contar com a prioridade processual, né, de tramitação de processos. Eu, por exemplo, que eu milito, eu acompanho a área trabalhista e existem diversas situações em que realmente o requerimento ele é feito ao magistrado, né, com base não só na idade, mas também com aquelas pessoas tratando do direito inclusivo, ou seja, das pessoas com deficiência, fazer jus também esse benefício de tramitação prioritária de seus processos, né? Dentre elas, obviamente, que acompanha na via judicial. E somado a isso, nós temos ainda a questão da obrigatoriedade, né, acredito, das empresas em manter um mínimo, né, de vagas para essas pessoas, né, para que ela possa realmente ocupar o campo de trabalho, né? E eu acredito que também vem sendo acompanhado. Eu acho que o foco aí, na verdade, é fiscalização para que essas coisas realmente venham a funcionar, e também tem essa possibilidade de uma reserva de vaga, né, aquelas pessoas que também têm problema de deficiência. Pois é, e a gente vê, né, que não precisaria nem de leis para a gente admitir uma pessoa, né? A gente sabe que muitas vezes na prática as adaptações, elas às vezes são tão poucas, né? E aí você deixa de, às vezes, empregar, de admitir uma pessoa na sua empresa, que seria realmente um estímulo, que seria realmente uma capacidade de progresso para a sua empresa, porque é realmente uma pessoa capacitada, uma pessoa que tem conhecimento, tem habilidades, mas muitas vezes você rejeita por conta de alguma deficiência, né? E às vezes as adaptações necessárias são tão poucas, né? Então falta às vezes essa sensibilidade, né? Que muitas vezes a deficiência, ela não é nada para o que aquela pessoa pode representar, né, dentre suas capacidades e habilidades, porque nós sabemos que todos nós temos nossas deficiências, né, enquanto seres humanos. E é por isso que eu costumo dizer, recentemente nós fizemos um programa sobre o trânsito,
E naquele momento, e eu faço também questão de reiterar nesse momento, a palavra educação. Então, assim, tudo parte da educação. Da educação no trânsito, da educação em você saber que tem uma pessoa com deficiência e que deve ter amparo para isso. Você tem que ser preparado exatamente para esse tipo de recepção. Porque são pessoas que, por uma natureza ou outra, uma deficiência ou outra, mas são pessoas que têm plena possibilidade de ocupar um campo de trabalho, de ocupar um espaço de trabalho, claro, dentro de seus limites, de suas deficiências, mas nós, enquanto sociedade, temos essa obrigatoriedade. Primeiramente, a educação parte de todos nós. Então, a partir do momento que a gente tem essa consciência, eu acredito que a relação para com essas pessoas, ela tende a fluir bem melhor, bem de maneira assim, que eu digo assim, de amparo mesmo em relação às pessoas que são caracterizadas como deficientes, né? E não é à toa que a Lei Brasileira de Inclusão, ela dedica um rol exemplificativo de inúmeros direitos relacionados à educação desse público, né? E, por tabela, exatamente, é importante destacar, que acredito que eu esqueci de colocar, mas é um ponto importantíssimo que vocês tocaram, porque a sociedade já está mais receptiva a esse público. Por quê? Por causa da conscientização dos direitos humanos, né? As pessoas estão conscientes que nós vivemos em sociedade e não estamos sozinhos, né? Então, nesse sentido, é bem importante mesmo. Doutora Lígia, Adalto, a gente vai fazer um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente retorna com o nosso terceiro bloco, ainda conversando sobre esse bate-papo tão interessante aqui com a doutora Lígia, sobre direito inclusivo. Não sai daí que a gente volta já. Oi, eu sou a Amor, a Associação de Pais e Amigos dos Autistas e TDAH de Mossoró e região. Mas você também pode me remeter ao sentimento, que por sinal, aqui não falta, sempre sobra. E por sonhar com um mundo melhor, com uma sociedade mais informada, inclusiva e tolerante, há 5 anos eu nasci. Eu digo que é de suma importância, né, termos uma entidade como essa, né, para receber, para acolher, né, essas famílias, né, que já vêm com inúmeras dificuldades, né, desde da descoberta do laudo, né, do diagnóstico, né, do seu filho ou sua filha, e todo o tratamento, né, que aí vai se deparar. Então, a associação está justamente para dar esse suporte. Então, por isso, essa é a nossa luta enquanto associação, enquanto cidadão, enquanto pai e hoje enquanto representante, né, da associação, com toda uma equipe que fazem parte, né, dessa diretoria, os próprios associados que somam conosco para que possamos, né, buscar, né, fazer a inclusão, né, porque políticas públicas é inclusão, né, quando não há políticas públicas, com certeza, famílias estão sem ter acesso ao serviço de saúde de qualidade. Por aqui a gente brinca, se diverte e compartilha muitas experiências. Por isso acabamos nos tornando uma grande rede de apoio e suporte. Assim, então a associação tem o intuito mesmo de buscar políticas públicas para beneficiar essas crianças e adolescentes. A associação também busca apoiar as famílias, né, porque assim, quando se recebe um diagnóstico, muitas famílias ficam em choque, né? Então assim, e nós enquanto grupo, a gente dá apoio uns aos outros e isso fortalece muito, né? E a importância da associação é muito grande, porque é esse grupo de apoio. O autismo é uma característica, assim como tem pessoas louras, tem pessoas... Então, se você recebeu o diagnóstico de autismo ou TDAH, não hesite em nos procurar. Estamos de braços abertos e com muitas histórias incríveis que com certeza vão te ajudar. Assim, as pessoas que têm autismo podem viver uma vida normal, ser o que elas quiserem, conseguir o que a pessoa quiser. E para mim foi muito bom ter entrado na associação, porque são muitas experiências trocadas com outras mães, foi muito bom. Dicas, tudo que ajuda, né? Vocês mães que receberam o diagnóstico agora, estão se sentindo sozinhas, vocês não estão sozinhas. Tem o grupo da Amor, da associação, estamos aqui para acolher todas essas mães que não sabem o que fazer, que estão desesperadas, né? Não se desespere, a Amor está aqui para dar amor para vocês. Estamos de
de volta com o terceiro bloco do Cidadania, hoje conversando com a doutora Lígia, que é advogada, e nós estamos aqui fazendo um bate-papo, né, sobre direito inclusivo, os direitos das pessoas com deficiência. E nós conversávamos no bloco anterior, né, sobre alguns direitos pertinentes ao trabalho e à área de concursos públicos, né, Adalto? E aí nós tratamos, entrando no assunto da receptividade da sociedade, né, e obviamente alguns direitos, benefícios, né, que essas pessoas têm. E aí, doutora Lígia, eu aproveito a oportunidade também para lhe fazer a seguinte indagação. Existe alguma legislação ou cobertura no sentido de benefícios no que diz respeito a compras, isenções para essas pessoas com deficiência? Sim, existe. Existe sim. Por exemplo, em relação a transporte aéreo, pessoas com deficiência têm direito, sim, a desconto. E o acompanhante tem até o desconto de até 80% do valor da passagem. Existem também descontos em relação à tarifa de energia elétrica, certo? Que pode chegar até 65%. Exatamente esse público que recebe BPC, ele pode comprovar o recebimento do benefício, fazer o requerimento junto à concessionária de energia e obter esse valor, esse desconto no valor da mensalidade. E outro bem significativo é para a aquisição de automóveis, para garantir o direito de ir e vir, né? De deslocar, muitas vezes precisa fazer tratamento, que precisa estar no hospital, depois em casa, então tem sim um incentivo, o desconto do IPI, né, e o desconto do IPVA, que são impostos significativamente elevados, né, porque eles têm vinculação com o valor do produto, ou seja, do carro, então vai dar um abatimento para que essa pessoa consiga obter um transporte para poder se locomover. E aí você percebe que esses benefícios eles foram sendo ampliados, né? Por exemplo, já se escutava muito essa questão do veículo, que o deficiente ele fazia jus a porque eles o imposto, por exemplo, o IPI, ele tem essa isenção com base no IPI, mas a legislação ela foi evoluindo a nível federal, então ela foi atingindo a estadual, a municipal. Por exemplo, hoje se pode ver benefícios a nível de outros tributos, outros impostos ou taxas, como por exemplo a nível de IPTU, a nível de ICMS. Então, assim, todo esse arcabouço de legislação ela foi evoluindo para trazer cada vez mais benefícios a essas pessoas que têm essas deficiências, né? E tem também a questão do prioridade no recebimento do imposto de renda, né? Você que é pessoa com deficiência, você tem a prioridade declarando o imposto de renda de ser a primeira cota que é liberada, né, de restituição para esse público, seja você o próprio deficiente ou o deficiente seja pessoa da sua família, seu dependente. Pois é, e há quem nem compreenda muitas vezes o porquê de certos descontos ou isenções, né? Tem gente que ainda questiona. Mas se a gente for pensar, não vou nem aprofundar muito a reflexão, eu vou deixar na superfície. A gente sabe que todos nós temos gastos, enquanto família, enquanto pais. Vou só citar o exemplo, então, de uma criança com deficiência. Com certeza os gastos eles são muito maiores, porque uma criança com deficiência ela precisa de uma estrutura muitas vezes diferenciada, ela precisa de um tratamento diferenciado, de uma medicação diferenciada. Então você que nos assiste enquanto pai ou mãe, você sabe os gastos e os investimentos que uma criança, que um filho demanda. Então uma criança com deficiência, um filho com deficiência demanda muitos outros gastos, né? Então quando a gente muitas vezes se questiona o porquê de tantos descontos, ao invés de questionar, vamos pensar por outro ponto de vista, né? Mas, Lígia, falando ainda sobre direitos essenciais, e agora a gente vai falar de 2 direitos básicos, que são a saúde e a educação. Nessas áreas, tem algum direito ou alguns direitos que você queira destacar em relação às pessoas com deficiência? Sim, tanto no que tange à saúde pública ou a saúde complementar, que é aquela que a gente paga um plano de saúde, ou tanto o SUS como a saúde suplementar. Tem sim a cobertura integral do tratamento que foi indicado pelo médico que acompanha essa pessoa com deficiência, né? E é uma luta que a gente vem travando, eu venho travando com advogada diariamente, né? Porque existem várias barreiras para o exercício desses direitos. E no que tange à saúde, eu acho que ela é um pilar essencial. Por quê? Porque o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela traz a questão do direito à reabilitação ou à habilitação. Ou seja, para que essa pessoa tenha condições mínimas de se sentir pessoa com dignidade humana.
Então, é esse direito que eu queria destacar. Em relação à educação, que eu acho que tem vários, mas o mais importante é esse público estar na mesma sala com as demais pessoas, vamos dizer assim, que tem uma forma de compreender o mundo que é chamada neuronormatividade, né? Que são pessoas que têm a forma de desenvolvimento, seja físico, ou seja sensorial, ou seja pessoa que não tem deficiência. Eles estão tudo na mesma sala, que assim a gente chama sala regular. Por que isso é tão relevante? Porque recentemente tivemos discussões sobre isso e havia, sim, uma possibilidade de regresso, né, de regredir nesse direito, que é muito importante. Por quê? Porque a nossa Constituição fala que há direito à diversidade, né? Ou seja, a pluralidade, ou seja, pessoas que sejam diferentes. Como a gente estava falando na questão do trabalho, como a gente também pontuou em relação à educação anteriormente, no bloco anterior, é dar a possibilidade para que as pessoas cresçam aprendendo na diferença. Isso, e eu quero aproveitar, a doutora Lígia já até esclareceu no primeiro bloco, e agora menciona mais uma vez, no que diz respeito às pessoas, o que se caracteriza como uma pessoa com deficiência, aliás, que é dentro do âmbito mental, né, intelectual, aquele negócio eu digo. Doutora, a gente tem visto realmente, no dia a dia, e eu acho que tem avançado muito aquela questão do autismo. O diagnóstico de pessoas, tanto adultos como crianças, com espectro de autismo. Doutora, o autismo, ele é considerado também uma deficiência? Sim, o autismo é sim considerado uma deficiência. Por quê? Porque ele é considerado uma deficiência no ponto de vista legal, tem a lei Berenice Piana, que é anterior ao Estatuto da Pessoa com Deficiência. O artigo 1º, parágrafo 2º dessa lei traz a garantia desse direito, porque ficava assim um questionamento exatamente sobre isso. Por quê? Porque é uma deficiência oculta. E sendo oculta, por isso que surgiu recentemente a lei que garante que a prioridade e a possibilidade de identificação das deficiências ocultas por meio daquele cordão que tem os girassóis, que são exatamente, que eu particularmente, como mãe de autista e tia de pessoa autista, eu tenho interesse em adquirir exatamente não no dia a dia, mas quando nós estivermos em grandes públicos, né? Porque vai ter porque está pegando a fila de prioridade, exatamente para o exercício do direito, porque isso gera um grande burburinho, porque nem toda deficiência ela é visível, né? Então, um cadeirante ele tem uma deficiência visível. A pessoa com deficiência visual, o cego, ele tem uma deficiência visível, você consegue ver. A pessoa que tem dificuldade de locomoção, a gente consegue ver, mas o autista a gente não consegue ver. Isso. Né? Então, é nesse sentido. O autista, claro, ele vai trazer algumas características, né, do autismo, de grau leve, médio ou mais alto, né? Que muitas das vezes ele fica realmente, como é que eu digo assim, escondido realmente. Você não consegue perceber em relação ao autismo. E assim, a gente vê muito, às vezes, assim, as pessoas tentarem esclarecer esses pontos, porque dizem assim, o autismo não tem uma criança que é doente. Porque o autismo, na verdade, não é tratado como uma doença, né? Ela é enquadrada, o que parece, dentro do âmbito da deficiência, né? Que ela é uma pessoa com deficiência, mas distante transtorno da questão de ser uma pessoa doente. Ela, na verdade, traz um transtorno, né? É porque, para fins legais, ela é uma pessoa com deficiência, para que todos os direitos que a pessoa com deficiência tenha, toda a legislação, seja usada em benefício do autista. Mas, no ponto de vista biopsicossocial, que esse é o critério de parâmetro que nós usamos no Estatuto da Pessoa com Deficiência, a pessoa que tem um transtorno do espectro autista, ele tem uma condição neurológica diferenciada, né? Que é o chamado transtorno global do neurodesenvolvimento, que faz com que a pessoa tenha, como você bem falou, comportamentos característicos, né? A falta de interação social, não sustenta o olhar, né? Apesar de ter uma audição boa, alguns têm comprometimento mais significativo, que a gente chama de nível 3 de suporte. Nível 2, o comprometimento é pouco, precisa de um suporte médio. E nível 1, que é o que é mais, pouco perceptível, né? Que muito diz que pessoas percebem leve, por isso que nós não utilizamos mais o termo leve. Porque leve para quem? Porque eu mesmo tenho pessoas meu filho tem nível 1 de suporte, que é o leve, né? Mas tem alguns comprometimentos que são significativos para nós.
Então, né, só para a gente esclarecer os termos, não se usa mais leve, médio ou grave? Não. São níveis, então? Exatamente, níveis de suporte. O nível que aquela pessoa com autismo precisa de apoio de um terceiro, certo? Seja para se interagir, seja para as habilidades do dia a dia, de ir ao banheiro, de trocar de roupa, que as habilidades sociais, que todo mundo consegue fazer, mas para eles há um pouco mais de dificuldade de fazer naturalmente, de se alimentar, alguns têm seletividade alimentar, né, nesse sentido. Doutora Lígia, nós falamos há pouco sobre direitos básicos à saúde e à educação, né? E se a gente fosse falar aqui sobre a educação, a gente valeria um programa inteiro. A gente, inclusive, já deixa a doutora Lígia convidada, né, Adalto? Para que a gente possa conversar com ela sobre o direito inclusivo à educação, né? Porque a gente sabe, se durante muito tempo cogitou-se separar essas pessoas, né? As pessoas com dificuldade, com deficiência, elas ficariam em uma sala à parte. Mas se nós queremos integrar as pessoas em sociedade, como separá-las na sala de aula? Né? Porque a gente sabe que na sala de aula, a infância acontece muito na sala de aula. E o quanto essa interação entre as crianças é importante. Então, eu acho que daria um programa inteiro só direito à educação. Então, nós vamos pular essa parte, vamos trazer um programa exclusivo e vamos falar um pouquinho, doutora Lígia, sobre planos de saúde. Recentemente, houve uma discussão, né, Adalto, muito forte a respeito da cobertura pelo plano de saúde, aquele rol taxativo, rol exemplificativo. Então, doutora Lígia, como está essa situação hoje? Certo. É um ponto, vamos dizer assim, sensível dessa causa, né? É onde se demanda mais ações no momento hoje no nosso tribunal, é nesse sentido, né? Então, os planos de saúde, eles estão dentro da saúde suplementar. Então, qual é a agência que regula os procedimentos que os planos de saúde precisam cobrir? A Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é a ANS. Então, o que foi que aconteceu? Houve uma ação que chegou no STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, e nessa ação questionava-se a disponibilidade de tratamentos de saúde para pessoas com deficiência, se é fora do rol, né, fora da listagem, uma portaria que todo ano a ANS publica. Então, o que foi que ficou determinado? O tribunal determinou, o STJ, que esse rol é taxativo, mas ele é mitigado. O que isso significa? Significa que se o médico assistente e se a terapia que foi indicada ela tiver base científica, sim, o plano de saúde deve cobrir. Além disso, surgiu uma lei logo em seguida, que é uma grande discussão, que novamente está para ser julgado outro processo no STJ sobre isso, se essa lei superou ou não o entendimento do Poder Judiciário em relação a esse rol taxativo mitigado. Mas é uma esperança, né? Por quê? Porque a maioria dos médicos, eles têm a sua ética e, consequentemente, eles são parceiros no desenvolvimento das pessoas com deficiência. Como eu falei, a questão da reabilitação. Então, se ele prescreve uma terapia, um tratamento, e ele é essencial, mesmo ele não estando no rol, e tem cientificamente comprovação que há avanço na dignidade da pessoa humana se aplicado pela equipe multidisciplinar, então há sim o direito dessa pessoa de ter coberto esse procedimento pelo plano de saúde. E só para a gente finalizar esse bloco, doutora Lígia, em relação à quantidade de sessões, também ficou destinado que é vedado. Exatamente. O próprio ANS tem uma resolução, a 529 de 2022, que diz que não tem mais limites da quantidade de sessões, certo? Então, porque na verdade nós tínhamos uma discussão que o STJ veio pôr em pauta e considerou o rol taxativo como sendo assim, um rumo, uma coisa a se cumprir. Na verdade, ou está lá ou não se faz. Né? Mas posteriormente, a doutora Lígia até já explicou, surgiu uma lei diante toda essa discussão e ela veio regulamentar e a partir desse momento ela passou a dizer que independe de rol taxativo. Né? Então, assim, eu acredito que é mais uma discussão que venha a surgir, mas eu espero que isso venha a ser sanado e resolvido por definitivo e acabe essas discussões em relação ao atendimento a essas pessoas com deficiência. Pois é. Doutora Lígia, vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente retorna ainda com a nossa convidada aqui nos estúdios, discutindo sobre direito e inclusão. Não sai daí que a gente volta já bem rapidinho.
O Programa de Gestão Estratégica e Transformação do Estado, Transforma-Gov, tem por objetivo simplificar e modernizar a gestão estratégica da administração pública federal. Com uma gestão mais simples, mais moderna e, portanto, mais rápida e eficiente, o governo federal espera economizar recursos e fortalecer a entrega de serviços e políticas públicas à sociedade. Para tanto, a equipe do Transforma-Gov se une à equipe de gestão estratégica dos órgãos da administração pública federal. Juntas, essas equipes realizam um diagnóstico do órgão e identificam suas necessidades de simplificação e modernização administrativa. Esse diagnóstico abrange 5 áreas: governança e gestão estratégica, serviços aos cidadãos, processos, arranjos institucionais e estruturas organizacionais e gestão de pessoas. A partir desse diagnóstico, o órgão e o Ministério da Economia pactuam um plano de gestão estratégica e transformação institucional. Por meio desse plano, o Ministério da Economia apoia a implementação de medidas de eficiência administrativa, bem como de soluções digitais, capazes de tornar a gestão do órgão mais simples, moderna, econômica e eficiente. Estamos de volta com o quarto e último bloco do Cidadania. Hoje conversando com a doutora Lígia, advogada, sobre direito inclusivo. Adalto, a gente conversava no bloco anterior, já falamos um pouco sobre educação, saúde, trabalho, concursos públicos, mas nós vamos continuar esse bate-papo com os direitos das pessoas com deficiência, Isso. né? E aí a gente vinha tratando exatamente desses avanços, né, normativos, né, acerca para dar a segurança a essas pessoas com deficiência, né? E nós tivemos talvez avanço na área, por exemplo, de vagas específicas, fila, atendimento prioritário. Doutora Lígia, na sua opinião, essas legislações, por exemplo, elas vêm sendo cumpridas realmente como foram criadas para tal, ou elas têm sido dificuldade dessas pessoas em ter essas acessibilidade com base nessa legislação? A palavra-chave, como o Adalto bem colocou, é a acessibilidade, né? A legislação é muito boa, nós temos um avanço normativo significativo, nosso arcabouço normativo é um dos melhores do mundo em relação à pessoa com deficiência, só que infelizmente ainda precisa ter mecanismos de fiscalização para o cumprimento desses direitos. E também precisa de haver a conscientização das pessoas enquanto a entender que aquela vaga que está destinada para a pessoa com deficiência, seja ela autista, seja ela com deficiência locomotora, que é o cadeirante, ela está ali disponível porque eles precisam de uma urgência, né? Que é exatamente o atendimento prioritário, exatamente para reforçar isso. Porque, por exemplo, uma pessoa com autismo, ele não tem tanta limiar, que a gente chama o limiar de frustração, ele é pouco. Ele não consegue ficar muito tempo esperando. E uma pessoa cadeirante, ela precisa ter todos os mecanismos de acesso para que ela possa usufruir dos serviços, né? Seja serviços de âmbito público, como serviços privados, né? Então, essas vagas, e é bem importante destacar, por exemplo, aí a competição entre as vagas, precisa ter 2 filas? Não, a fila é comum, né? Porque senão estou segregando as pessoas com deficiência. Então, é bom entender que seja no hospital, seja na escola, seja no supermercado, esse público tem direito a atendimento prioritário, né? E aí eu disse, eu que não tenho deficiência, você vai exercer o seu direito, não vai deixar de exercer o seu direito, mas vai esperar um pouco mais por causa da sua condição. E aí, mais uma vez, eu chamo a atenção o caráter educativo, né? A questão da educação, e a doutora Lígia falou da conscientização de cada um. Se aquelas pessoas estão realmente naquelas qualidades, né? Ou seja, com deficiência, então assim, não é muito difícil, por exemplo, você saber respeitá-los, né? Não tem dificuldade nesse sentido. Eu acredito que tem que estar naquela condição que está realmente necessitando de um atendimento prioritário, de uma vaga específica, e muitas das vezes, no que diz respeito a vagas, a gente vê o total descumprimento. De você chegar a pessoa, e aí recentemente, aqui a nível de Mossoró, teve até um tipo de um protesto, né, de uma pessoa aqui da cidade, de um político, que ocupou as vagas que eram destinadas a deficiente com cadeiras de roda, por exemplo, consegui dizer assim, eu vou ali e volto já. Então, assim, é isso que tem que partir, a consciência de cada um nesse momento de atender essas pessoas de deficiência. Se elas são destinadas, se tem uma legislação que realmente dá uma proteção, parte de você realmente, muitas das vezes,
é atender o que diz a legislação. A fiscalização é a consequência. Eu acho que se você não tem educação, se você não tem consciência do que tem que ser feito, com certeza essas pessoas elas vão sofrer mais, apesar de ter um resguardo por parte da legislação. E aí entra o setor de fiscalização, que muitas das vezes é deficiente, e essas pessoas também vêm a sofrer, na verdade, por ausência dessas fiscalizações. Né? E a gente lembra, né, que em relação ao atendimento prioritário, por exemplo, as vagas de estacionamento também, além das pessoas com deficiência, também abarca gestantes, pessoas com mobilidade reduzida, né, por exemplo, a pessoa que está obesa, pessoas com criança no colo, né, então realmente, como vocês já falaram, é preciso ter a sensibilidade de saber que se está complicado para a gente esperar, se não é agradável esperar, imagine para alguém que não tem essa mesma facilidade, ou física, né? Ou, como Lígia falou, esse limiar, né? Não é que o autista ele não queira esperar, é porque ele não consegue, né? Então, assim, é importante ter essa sensibilidade realmente. E a gente já falou aqui muito sobre o avanço da legislação e Lígia tocou no nosso segundo bloco, logo no início da nossa conversa, ela pontuou que muito sobre essa aceitação, né, muito mais que a norma foi essa aceitação enquanto sociedade. E aí, Lígia, eu pergunto, o que é que nós, enquanto população, enquanto cidadão, enquanto sociedade, nós podemos fazer em relação à aceitação, à integração das pessoas com deficiência na sociedade? Na pergunta anterior a gente falou de acessibilidade, nessa eu vou falar de inclusão. Né? Então, a palavra-chave é inclusão. E o que é inclusão? Inclusão é proporcionar um ambiente em que todos possam estar inseridos, né? Onde haja uma convergência e haja uma pluralidade de pessoas de características diferentes. Então, essa inclusão vai desde a lactante até a pessoa que tenha alguma deficiência intelectual. Então, no ponto de vista de abarcar esse público, a nossa sociedade é isso. Então, a gente sempre criou as instituições, ou até mesmo se portou do ponto de vista da neuronormatividade, ou seja, todo mundo tem as mesmas características. Exatamente isso que é o combate do capacitismo, onde todos têm as mesmas condições de acesso, têm as mesmas oportunidades. E o Estatuto da Pessoa com Deficiência vem respaldar exatamente esse ponto. Existem pessoas que têm algumas limitações que vai precisar de haver o suporte. O legal é muito bom, ou seja, o normativo é muito desenvolvido, mas essa disseminação de direitos é extremamente importante. Então, você como cidadão e eu como cidadã, desde a minha casa, na educação dos meus filhos, até no meu trabalho, ou no local onde eu tenho comunidade com vida espiritual, né? Lá eu posso fazer a diferença por meio da minha vida. Então, cada um de nós, eu tenho o costume de dizer que a inclusão começa no coração que se importa com o outro. Então, nós não estamos só na sociedade. E buscar cada um no seu ambiente de transformação social, no seu ambiente de trabalho, superar as barreiras que a gente chama atitudinais. Tudo vai começar a mudar quando cada um semear sobre isso, né? Com as suas atitudes. Né, fazer a diferença por meio das suas atitudes. E aí, se eu tenho um acesso ao poder, trazer mecanismo para o cumprimento das legislações. Se eu tenho um acesso à educação, se eu sou professor ou professora, levar esse conhecimento em sala de aula. Se eu sou mãe, se eu sou pai, levar isso dentro de casa. Então, isso vai fazer toda a diferença. E nós, enquanto sociedade, enquanto pessoas, teremos cada vez mais por isso em prática, né? Oferecer oportunidades iguais a essas pessoas e principalmente porque infelizmente isso ainda acontece, coisa que não era para existir, é erradicar a questão do preconceito, né? Pois é, Adalto, doutora Lígia, infelizmente nosso bloco está finalizando, mas nós gostaríamos de agradecer muito sua presença e já deixamos o convite aberto anteriormente, né, Adalto? Vou reforçar para que você possa vir outras vezes conversar conosco. Eu que agradeço, estou à disposição, uma oportunidade maravilhosa, muito obrigada mesmo. Doutora Lígia, Adalto, nós vamos agora assistir o nosso amigo, o advogado e professor Pietro Medeiros no seu quadro Dicas de Concurso para você que é concurseiro, que já está nessa caminhada aí, ou então que está iniciando. Fique por dentro de todas as novidades e editais abertos agora com o professor Pietro Medeiros. Pietro, agora é com você. Estamos com mais um quadro aqui na TV Câmara, no nosso programa Cidadania, hoje falando de concurso público.
mediante aí uma entrevista, né, da reitora da UERN, Cecília Maia, então uma enxurrada de questionamentos dos concurseiros nas redes sociais, querendo saber quanto sai o edital, o que se deve fazer. E aqui eu vou passar uma receita, não vou dizer que é uma receita de bolo, porque não existe receita de bolo para concurso, mas com o que eu vou falar aqui, se você prestar atenção, você vai ter um norte do que você deve, pelo menos, fazer para essa prova do concurso da UERN, né? Em muitos grupos a gente vê as pessoas dizendo, é pouca vaga, são 20 vagas, são 15 vagas, mas não se atenta que isso aí é só uma estratégia do Estado, né? Os concursos atualmente não colocam mais muitas vagas dentro antes do cadastro reserva. Então ele coloca ali, por exemplo, 5 vagas mais o cadastro de reservas. No concurso passado, muita gente foi chamada. Acredito que mais de 100 pessoas foram chamadas para o cargo de técnico administrativo, né? Que está pagando aí hoje, se você tem uma especialização, mais de 6 mil reais, né? Então, não se apegue a essa questão da quantidade de vagas. São 5 vagas, são 10. Apegue-se a finalizar o concurso e seu nome sair na lista, certo? Porque, com certeza, dentro aí de 2, 3 anos, você vai ser chamado, né? Então, não se apegue a essa questão das vagas. Então, a reitora da UERN, da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, deu uma entrevista falando da proximidade do concurso, do próximo concurso. E muita gente ficou eufórica, né? Vai chegar aí as férias, o carnaval, então você já vai ter que se programar, porque provavelmente esse edital está saindo agora no final do ano para o início do ano. No final de 2023 para o início de 2024, né? Então você tem que pegar aí o edital passado. Pega o edital passado, você vai perceber que as matérias são português, informática, direito administrativo, legislação estadual, né? O Estatuto do Servidor Público Estadual, Lei Complementar 122, e tem a parte específica para cada cargo de nível superior. Se você vai ser arquiteto, analista de sistemas, contador, enfim, a parte de direito, acredito eu também. Mas, no geral, é isso. Português, informática, direito administrativo, conhecimentos gerais e atualidades, Lei Complementar 122. Então, o que fazer? Tem como eu dar um norte a você que está nos assistindo do que fazer nessa preparação, se você está um pouco perdido? Primeira coisa que você vai fazer, pegar o edital. Você vai abrir aí algum site, né? Acredito que a banca foi a AOCP. Você entra lá, pega o último edital, copia o assunto do edital lá, as matérias dentro do seu Word lá, abre um Word no computador, copia tudo lá e verticaliza esse edital. Coloca ele de forma verticalizada em todos os pontos, tópico a tópico, certo? E aí você chega e olha e diz, rapaz, isso aqui... Se você não está começando do zero, eu já estudei isso, já estudei aqui, eu sou ruim aqui, sou bom aqui. Então, tente bater o edital de ponta a ponta, né? Por quê? Ainda tem um tempo para a prova, o edital é pequeno, não é um edital grande, só português, informática, conhecimentos gerais e atualidades, Lei Complementar 122 e Direito Administrativo. Então, vai em cada item, em cada ponto, vai estudando e vai marcando, né? A parte teórica. A parte da legislação, eu aconselho que você faça a mesma coisa. Dá tempo ainda. A Lei Complementar 122, que cai várias questões, em 2 dias você lê ela. Se você lê devagar, você lê completamente. Certo? Então, tente colocá-la no Word, tente ler, grifar as possíveis pegadinhas. Vai batendo um a um, todos os tópicos, de ponta a ponta. Informática, da mesma forma. Vai cair aqui segurança da informação. Então vai lá, estuda, fica doutor nisso aí, de segurança da informação. Vai cair o Word, o Excel, dá uma estudada também no que sempre cai. Então o segredo é esse, é se organizar, se planejar, coloca tudo no Word, vai batendo item a item do edital, certo? Estudou a parte teórica, você já pode, o que você já estudou, fazendo um paralelo com as questões. Entra nos sites, eu vou citar aqui 2 sites de questões. O primeiro eu vou citar aqui o Que Concursos, e o outro eu vou citar para vocês o TEC Concursos. Entra lá, tem um banco de dados com todas as questões de concursos do Brasil. Então você vai entrar lá, vai pegar, por exemplo, segurança da informação. Como é que caiu na prova passada? Lá tem as questões. Você vai responder
Ah, eu quero fazer de técnico de universidades. Você filtra lá técnicos de universidades estaduais, faz todas as questões. E aí você vai batendo item a item do edital em todas as questões. Se você tiver aí uma média de 6 horas, 5 horas por dia de estudo, em menos de 2 meses você já bateu o edital completo. E aí o próximo passo é ficar revisando. Ah, mas eu já sei, revisa. Vai revisando, vai revisando, vai revisando. Quando chegar o dia da prova, quiçá, quando sair o edital da prova, você vai só pegar o edital e ver se tem alguma coisa diferente. Alguns concursos cobram a mesma coisa. Por exemplo, agora saiu novamente delegado da Polícia Civil de São Paulo. É o mesmo edital do ano passado, uma cópia, não mudou nada. Porém, contudo, se você pegar o próximo edital da UERN e ver que tem algo diferente, você estuda. Mas é diferente você pegar o edital e estudar, já tendo estudado todo o edital passado, do que pegar todo do zero quando sair o edital. Então você tem que se antecipar, pegar o edital passado e já começar a estudar. Direito administrativo vai cair? Com certeza vai cair. Lei complementar 122 vai cair também. Português também. Então já estuda, não fique perdendo tempo, certo? Estuda de forma organizada e de forma planejada, tá bom? Então é um concurso aí para quem mora aqui em Mossoró, no estado, universidade estadual. Então você vai poder trabalhar aí fora de Mossoró. É um concurso que paga bem, até onde eu sei trabalha 6 horas corridas, né? Uma estrutura bacana, um ambiente muito bom de trabalho. Então é uma oportunidade que você tem de mudar de vida, né? De ganhar melhor, de dar uma condição melhor para a sua família, para os seus filhos, na base do estudo e na base do mérito, né? Tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Muito obrigada, professor Pietro Medeiros, por mais um quadro Dicas de Concurso. Nós vamos finalizando esse programa, lembrando que você pode assistir a essa e as outras edições no nosso canal do YouTube. Acesse lá no YouTube, TV Câmara Mossoró, e assista a todas as outras edições. Nós vamos nos despedindo. Obrigada, Adalto, por mais essa parceria, e obrigada, doutora Lígia. Eu que agradeço. Joyce, que papo agradável no dia de hoje, né? Hoje tratando um pouco de inclusão, tratando das pessoas com deficiência, aquelas pessoas que têm determinadas situações que precisam muitas vezes de ajuda de todos nós. Então hoje nós podemos escolher como mensagem aqui passada da doutora Lígia é a questão da conscientização, do respeito ao próximo, né? E isso foi muito importante na nossa conversa e que realmente tenhamos isso como mensagem, tenhamos em mente para que realmente essas pessoas possam ter a acessibilidade com que essa legislação realmente os dão. É isso, verdade, Adalto. Bom, nós vamos finalizando, mas convidamos você a continuar aqui na tela da TV Câmara acompanhando a nossa programação. Até a próxima quinta-feira. Tchau!